tem essa história, né, do Trump se achar o dono do mundo, né? Só para emendar na história da Colômbia, ele também falou sobre o México, né? Ele falou, ó, o México precisa se organizar melhor. Vamos ouvir. Acho que temos a fala do México? Temos, né? By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. Bom, a gente tem a repercussão de tudo isso, como até o Sakamoto estava falando aqui, o quanto as pessoas estão refletindo sobre isso, quem apoia, quem não apoia essa ação de Donald Trump. Bom, a gente tem as respostas oficiais dos países e teve uma reunião importante ontem que reuniu os governos do Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai, divulgaram um comunicado em conjunto ontem, condenando as ações militares dos Estados Unidos na Venezuela. O comunicado diz: expressamos nossa profunda preocupação e rechaço diante das ações militares executadas no território da Venezuela, as quais contrariam princípios fundamentais do direito internacional, em particular a proibição do uso e da ameaça do uso da força, o respeito à soberania e à integridade territorial dos Estados Unidos, consagrados, dos estados, na verdade, não dos Estados Unidos, dos estados consagrados na Carta das Nações Unidas, é o que diz o texto. Bom, os países estão se pronunciando dessa maneira, fora alguns países que até celebram, isso também chamou a atenção, falando como o próprio presidente francês, né, o Emmanuel Macron, não celebrou, mas ao mesmo tempo ele disse que a Venezuela se livra, né, de Nicolás Maduro, e está livre dele, assim como também o presidente da Argentina, entre outros. Mas vamos lá, professor Mairovich, além dessas respostas e dessas declarações oficiais, né, o que é possível fazer em relação a Trump e frear esse desejo dele de sair invadindo países? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que observar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem uma reunião, já devem estar reunidos hoje, segunda-feira. E se a gente olhar o Conselho, nós vamos ter a presença, que é a presença rotativa da Colômbia. A Colômbia, inclusive, provocou essa reunião do Conselho. Daí, inclusive, a ira. É evidente que ia ter reunião do Conselho, porque o secretário da ONU, Guterres, já havia dito isso, mas o presidente da Colômbia formalmente convocou isso, ou postulou essa convocação junto ao secretário-geral. Então nós vamos ter o que hoje? Muitos debates, onde o assunto principal será, evidentemente, o descumprimento da Carta das Nações Unidas, logo no seu artigo 1º, ou seja, que garante a soberania dos Estados nacionais, dos Estados-nação, do Estado-nação, e garante também a autodeterminação dos povos. Isso, evidentemente, vai mexer com os Estados Unidos. O que vai acontecer? Evidente que o Conselho pode impor sanções, mas existe o poder de veto e os americanos, evidentemente, vão vetar. O direito internacional, se a gente pensar em termos do direito internacional, nós vamos ver que ele sempre é a primeira vítima nessas situações de conflitos e de guerras, porque ele não é observado. E o direito internacional conta com tribunais internacionais, até um tribunal penal internacional, e evidentemente que não tem força.
Então, o que vai sair desse Conselho de Segurança da ONU hoje é evidente, muitos debates, mas os Estados Unidos e o Trump não podem dar as costas para um Conselho de Segurança das Nações Unidas. Embora ali a gente já tenha aí algumas posições. Vai ter muito discurso, muito ataque, mas também os Estados Unidos vão fazer ouvidos de moucos. Vamos lá, Sakamoto. A gente tem visto a resposta do Brasil, né? E de que maneira o Brasil pode se unir a outros países nessa espécie de indignação. Aliás, eu nem sei se você tem mais informações de bastidores de como o Lula está encarando isso, como o governo brasileiro está encarando isso. A gente tem as respostas oficiais que apareceram até agora, mas a gente sabe que nos bastidores há um incômodo gigante, né, do presidente Lula em relação a isso e uma ameaça à região como um todo, né? Essa é uma ação gravíssima que não acontecia há quase 4 décadas. Não, é interessante, na verdade, ver como é que isso repercutiu. É claro, não estou falando dos extremos, tá? Não estou falando do pessoal que sai na rua pintado de vermelho, branco, azul, de estrelinhas, dizendo sou americano, se enrola na bandeira, sabe? O pessoal que tem problemas. E nem do outro lado tem um pessoal que acha que Maduro é o Deus na Terra também, que tem problemas. Você tem um grosso das pessoas, inclusive no Brasil, que está muito preocupado exatamente porque, como a Fabiola coloca, não tem ação de bombardeio militar no continente sul-americano. E aí as pessoas colocam, mas é bom porque é tirar uma ditadura. É uma ditadura terrível, mas se você abre a exceção de usar a força, a porrada, sem a autorização do próprio Congresso, sem a autorização do Conselho de Segurança e sem os Estados Unidos ter sido atacado antes, né, como bem colocou o Walter com relação à Carta das Nações Unidas, você abre um precedente terrível. Pode ser com o próximo. Aí as pessoas falam, tudo bem, são governos de esquerda. Eu concordo que governos de esquerda devem ser derrubados. Tá bom. E na hora de virar? E se virar, por exemplo? E se virar lá no governo e aí beleza, os Estados Unidos pode querer derrubar governos que estão de extrema direita? Se virar o governo lá, entra, por exemplo, um presidente mais alinhado, um democrata mais à esquerda. Beleza, vamos derrubar esse pessoal que a gente não concorda. Vamos derrubar o Milei, vamos derrubar o Cast, que é o que vai assumir no Chile, vamos derrubar tudo isso aí. Vocês vão falar o quê? Aí é errado. Ou não. Não, abriu uma exceção, a exceção vale para todos. E isso é aquilo que está tirando o sono do governo brasileiro neste exato momento. Não apenas a possibilidade que, com essa panela destampada agora, os Estados Unidos possam interferir militarmente, mas a possibilidade de que as intervenções nos Estados Unidos aconteçam neste ano, que é um ano eleitoral. Né? E aí você coloca, o Brasil corre o risco de ser invadido militarmente? O sonho do bolsonarista mais radical, sim, mas é claro, o Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é a Colômbia. É um país muito mais complexo, é um país que os Estados Unidos é dependente economicamente por conta, a gente viu o que acontece, há uma dependência mútua, nós somos celeiro de comida para lá, eles têm um superávit grande com o Brasil, querem aumentar, então eles perceberam que com Lula dá para negociar, mas é claro que também adorariam ter alguém mais alinhado. Né, aqui que pudesse, inclusive, abrir a economia brasileira em detrimento, favorecer a economia americana em detrimento da economia brasileira. Durante o governo Jair Bolsonaro, vamos lembrar rapidamente, o Bolsonaro foi uma mãe, né, carinhosa para o governo Trump com relação ao etanol de milho e com relação ao aço, ajudando o governo Trump, porque esses setores envolviam estados em que o Trump precisava de voto naquela tentativa de reeleição dele fracassada. Então, em detrimento aos interesses nacionais, o Bolsonaro abriu o caminho para o Trump aqui dentro do Brasil. E é claro que os Estados Unidos adoraria isso. Só que aí você faz o quê? Você não precisa invadir o Brasil. Existem outras formas de interferência, usando as plataformas digitais das redes sociais, sabe, para manipular o discurso público. Tem muita coisa que está acendendo alerta, não só do governo brasileiro, mas de uma série de outros governos na América do Sul, né, que na América Latina, de uma maneira geral, vai ter várias eleições no continente, mas também em Europa e em outros lugares.
A gente pode até discutir, mas você vai pegar a reação da União Europeia, foi uma reação de crítica ao uso militar, mas muito cuidadosa. A reação do Brasil da nota foi de crítica, mas muito cuidadosa. O governo Lula não cita o Trump, sabe? Não faz uma citação direta ao Trump. Né? Mesmo na nota dos países, Brasil, México, Uruguai, Colômbia, Chile, Espanha, também tem muito cuidado lá naquela nota, exatamente porque o Trump mostrou que não está para brincadeira e que pode vir, sim, a influenciar. E aí, novamente, para terminar, tem gente que vai falar, mas é legal que influencia, que é a favor do que eu acredito. Pequeno leprechal, pequeno gafanhoto. Né? Quando você fala isso, você esquece que o mundo gira e capota. E que aquela posição de hoje pode se inverter amanhã. E aí, aqui pode acontecer uma mudança na forma como o seu grupo político pode ser prejudicado ou beneficiado. Então, no final das contas, o governo está preocupado com eleições, o governo está preocupado em não perder a boa relação que estabeleceu com o governo Trump, né, nesse momento. É por isso que o Lula, ao mesmo tempo, tem que criticar o ataque, ele é obrigado, o Brasil é a principal potência da América do Sul, o seu quintal foi bombardeado, então tem que ter uma crítica, não pode ficar quieto, seria equivalente a cobaia, tem gente que gosta de se vestir de vermelho, branco e azul e ser cobaia, beleza, mas um governo não pode ser cobaia, né? O governo tem que ser independente, então tem que fazer a crítica. Por outro lado, tem que tomar cuidado, por quê? Porque está num momento crucial e sensível das negociações econômicas com os Estados Unidos.